Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês aí ao longo da aula. Por falar em aula, vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, da aula 8 é o seguinte: ressignificação das diversas práticas de linguagem e suas semioses veiculadas nas mídias. Detalhamento. Análise dos discursos veiculados em língua inglesa, ressignificação de textos e discursos em língua inglesa, com viés ideológicos e preconceituosos presentes nas variadas esferas midiáticas. Uso da língua inglesa como ferramenta de exploração crítica e seletiva de textos multissemióticos presente nas redes sociais. Vamos para a nossa aula de hoje? Então, conforme nós já vimos aí, né, o nosso tema, né, o tema da nossa aula, nosso objeto, o nosso detalhamento, ele é bastante amplo e a gente vai utilizar isso, iniciar, né, nossa aula falando aí de redes sociais, de social network, né, que são aquelas redes sociais onde a gente utiliza para tudo hoje em dia, desde fazer compras, né, a gente utiliza ali então para se comunicar com pessoas. Então, tudo isso que serve como base para o que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Então, bastante atenção aí. Vamos pegando palavrinhas novas, prestando atenção aí nas pronúncias, né? Vamos ampliando o nosso vocabulário. Vamos iniciar falando, então, de redes sociais em língua inglesa. Olha só. Então, social network. Social, então, são as redes sociais, de modo geral, né? Como já adiantei. São as redes que nós utilizamos hoje em dia para tudo, desde para comprar determinados produtos, né? Na verdade, se encontra tudo, né, hoje nas redes sociais, também para se comunicar. O que outrora fora uma necessidade, né, de manter a comunicação com as pessoas, hoje em dia ele já é algo muito mais amplo. Então nós utilizamos aí as redes sociais para tudo, né, onde nós conseguimos vender produtos, se deparar com produtos que nós precisamos comprar, né, então tudo isso vem aí nesse contexto de redes sociais. Infelizmente, também tem o lado negativo das redes sociais, que são problemas relacionados a essas redes. Aproveitadores, né, como em toda parte, utilizam essas redes também para dar golpes, dentre outras coisas. Então, a gente precisa ficar muito atentos, e isso vai ser o tema da nossa aula de hoje, né? Esse aspecto relacionado aí às redes sociais, que serve como base, né, para a gente trabalhar questões relacionadas à língua inglesa também. Então é um tema bastante importante, tenho certeza que irá ampliar e muito o vocabulário de vocês. Vamos falar ainda, então, nesse momento das redes sociais, olha só. Então, social network, né, as redes sociais, basicamente. Nós temos o seguinte texto, essa definição. O que é, então, as redes sociais? Como que a gente poderia definir? Então, are virtual space where groups of people or companies interact by sending messages, sharing content, among others. There are currently different social networks, each with a specific purpose and target audience. O que está escrito, né, em resumo aqui? As redes sociais, então, são espaços, né, onde grupos, olha só a palavra, vou circular aqui as palavras cognatas, tá? Que leva a gente, né, a compreender mais facilmente o texto. Virtual, então é virtual, space, né, relacionado a espaço, então espaços virtuais, onde grupos de pessoas, a palavrinha people é uma palavra conhecida, né, significa pessoas, né, um grupo de pessoas, or companies, também é uma palavra cognata, companhias, interact, interagem, by sending messages, né, por enviar. A palavra sending é o verbo to send, que é enviar, message, mensagem, também palavra cognata. Sharing, a palavrinha sharing é o verbo to share, que é compartilhar, com a terminação, né, ing, compartilhando. Compartilhando, content seria conteúdos, tá? Então, ele não seria necessariamente uma palavra cognata, mas dá para compreender ali pelo contexto, né? Enviando, então, conteúdos, entre outros. There are currently different social networks. A expressão there are significa, então, essas duas aqui, significa a, né? Então, a, só que plural, né? Então, atualmente, a palavra currently não é corrente, tá? Essa palavrinha aqui é um falso cognato, tá certo? Eu vou apagar aqui para sublinhar, colocar uma linha sobre ela, olha só. A palavra currently não é
correntemente, ou nesse momento. Currently quer dizer na atualidade, né? Atualmente, então não tem o mesmo significado, ele é um falso cognato. Então, atualmente, different é uma palavra cognata, social networks, então no momento, diferentes redes sociais, a palavra social é social, né? Each with a specific purpose, com específico, purpose é propósito, tá? Com propósitos específicos and target audience. E audiência, né, como alvo. Então tem um alvo ali, uma audiência, um público-alvo, tá? A palavrinha audience nesse contexto aqui significa público, né? E target é alvo. Então, o que são as redes sociais? São espaços onde grupos e pessoas e companhias, né, interagem, enviando e compartilhando conteúdos, entre outros. Há atualmente diferentes redes sociais, cada uma com um propósito específico e público, né, com um público-alvo ali diferenciado. Então, essa é a definição aí das redes sociais, não há muito de novo aqui. Só quero chamar a atenção para vocês para esse texto que eu acabei de sublinhar. Repare a quantidade de palavras que vocês conseguem identificar o significado por ser justamente palavras cognatas. Repare que só por elas, se vocês analisarem, virtual, space, groups, companies, interact, messages, aliás, temos different, social, specific. Repare que só essas palavras aqui já dá para a gente ter uma ideia, ainda que mínima, do que se trata esse texto. Aí, quando você junta a esse aspecto, né, aspecto que traz ali as palavras cognatas, eu trago ali também as palavras que eu já conheço, isso amplia bastante ali a quantidade de vocábulos que eu conheço, isso facilita a compreensão, tá? Lembra que nós sempre comentamos que palavras cognatas, elas são, de certa forma, uma estratégia de leitura, justamente porque ela facilita a compreensão do texto. Então, quando você olha um texto, você identifica as palavras cognatas, você já compreendeu parte desse texto. Aí junta isso, as palavras que você conhece, né, algumas palavras ali que você consegue inferir o significado, isso vai facilitando a compreensão, tá certo? Então, é também uma estratégia de leitura. Mas bem, nós estamos falando então de redes sociais, nós vimos a definição do que é uma rede social, né, que serve para tudo hoje em dia, e agora a gente vai ver os perigos relacionados aí às mídias sociais. Quando eu falo mídias sociais, estou falando de redes sociais, de todo esse universo, tá bom? Vamos ver então os perigos que nós temos relacionados às redes sociais. Então nós temos ali, a palavrinha dangers, seria danger, perigo, dangers, perigos of social media, das mídias sociais. Quais são os perigos, então, das mídias sociais? O primeiro deles, virtual bullying, que são o bullying virtual, né? A palavrinha bullying é uma palavrinha que nós importamos aí da língua inglesa, tá? É um processo aí onde uma palavra vem de um outro idioma para suprir uma lacuna semântica do nosso idioma, tá certo? Repare que a palavra bullying, ele é uma palavra, então, que nós utilizamos na língua portuguesa para definir justamente esse assédio, essas ofensas que ocorrem dentro, então, das redes, tá? Repare, olha só, quando a gente pega uma palavra de um idioma e traz para o nosso, no caso do inglês para a língua portuguesa, é para suprir uma lacuna que tem no nosso idioma. Repare na quantidade de palavras que eu deveria utilizar para definir as ofensas, as discriminações, os assédios que existem dentro das redes sociais, tá? Eu deveria utilizar várias palavras para definir esse tipo de situação. Como a ideia é sempre economizar, eu pego uma palavra de um idioma que já trata de tudo isso e ele vai sendo inserido no nosso idioma, tá? Então, a palavra, quando eu falo bullying, eu estou me referindo à discriminação, eu estou me referindo ao assédio, às ofensas, ameaças, tudo esse contexto, né, dentro das redes sociais, enfim, da internet como um todo. Então, eu pego a palavra bullying e trata de todos esses elementos sem precisar acrescentar mais nada. Se eu fosse explicar isso com as palavras, com os recursos linguísticos que nós temos na nossa língua, eu precisaria utilizar ali várias outras palavras para definir. Então, já existe uma palavra que define isso em uma língua, é possível que essa palavra seja utilizada no nosso idioma. E a nossa relação com a língua inglesa ela é muito próxima, tá? Porque a maior parte dos elementos relacionados às redes sociais, à internet, ele advém
da língua inglesa. Então já vem com um significado pronto que a gente simplesmente importa. É o caso da palavra e-mail, por exemplo. Né? Ao invés de dizer correio eletrônico, que seria a mesma coisa na língua portuguesa, eu falo e-mail. Então resolve esse nosso problema, tá? Então repare que a gente pega palavras de outro idioma para suprir uma lacuna que tem aqui. A palavra, nesse caso aqui, bullying, vem bem dentro desse contexto, tá certo? Então, bullying, o que é o bullying? Vamos rever aqui a definição de bullying, olha só. Voltando então para a palavrinha bullying, olha só. Então, virtual bullying, ofensas e discriminações por meio de comentários, recados, mensagens, entre outros. Olha só a quantidade de palavras que eu deveria utilizar para definir o que é um bullying. Então, esse é um dos perigos das redes sociais. Na sequência, eu tenho phishing. Phishing, então, é um golpe onde o usuário é levado a clicar em um link ou oferecer informações pessoais e acaba em uma situação que lhe causa dano. Pode ser roubo ou a perda do acesso às redes, entre outros. Aqui vai muito além, tá? O phishing, por exemplo, há alguns phishings muito bem preparados em que, ao clicar, você dá algumas informações e você acaba, por exemplo, dando acesso a banco, a senha de bancos e tudo mais. Isso é muito utilizado, então, nas redes tem que tomar bastante cuidado, né? Então, toda vez que vocês receberem um link de uma fonte não confiável, de uma fonte desconhecida, evitem abrir, porque assim você pode colocar o seu aparelho ali em risco, tá? Social comparison. Social comparison são aquelas situações, né, onde uma pessoa começa a sentir um descontentamento por achar que a vida das outras pessoas é muito boa quando comparada à sua. Isso aqui realmente é um aspecto muito relevante, né? A vida das pessoas nas redes sociais ela é sempre perfeita. Você não vê uma pessoa chorando, falando das agruras, das dificuldades diárias dela. Você vai ver as pessoas sempre felizes, sempre viajando, sempre postando o lado bom da vida delas, que nem sempre é realidade. Para uma pessoa que está vendo do outro lado, às vezes, poxa, mas essa pessoa parece tão feliz, parece tão animada, faz coisas grandiosas, coisas importantes, viaja muito e não sei o quê, e eu continuo aqui na minha vida, tendo a dificuldade dos humanos, né, de trabalhar, de pagar as despesas e tudo mais. Sendo que, ao analisar profundamente essa situação, aquela pessoa que está postando só está postando parte da sua vida, que nem sempre é verdade. Mas ela também tem as dificuldades dela, só que ela não mostra. Assim como você vai para as redes sociais, você não posta as suas dificuldades, você não posta um vídeo caindo, por exemplo. Né? Esse vídeo você guarda para você, né? Essa situação você guarda para você. Você não espalha, você vai compartilhar informações relacionadas à viagem, a uma coisa interessante que você fez. Então, ele cria um universo onde parece tudo perfeito e, de fato, não é, porque as pessoas não são perfeitas. Mas para um desavisado, para quem não está preparado, ele vai sempre se ver, né, a situação dele muito pior do que aquilo que ele está vendo, sendo que aquilo que ele está vendo também não corresponde a uma realidade, tá bom? Um outro aspecto também relacionado às redes sociais, né, que é um perigo, é o seguinte: false impression of happiness, sorry. A falsa impressão de felicidade vem mais ou menos naquilo que eu estava falando anteriormente. Então, nas redes sociais, muitas pessoas passam a impressão de felicidade em todo o tempo. Isso pode causar sentimento de tristeza nos usuários que não controlam o uso das redes. Então, esse também é um ponto aí bastante relevante, né? As pessoas parecem sempre muito mais felizes. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Por último, que é muito comum, inclusive demanda um debate nacional acerca desse ponto, que é o discurso de ódio, ou discursos de ódio. Hate speech, discurso de ódio. Aqui eu faço só um parêntese, a palavrinha hate inicia com H. Grande parte, a imensa maioria das palavras em língua inglesa com a inicial H vai ter som de R, porque o H na língua inglesa tem som diferentemente da língua portuguesa. Então, hate speech, discurso de ódio, tá certo? Isso também é um ponto muito importante, bastante comum. Não é à toa, né, que os países da Europa já identificaram isso, já fizeram leis que coíbem isso, e nós aqui também precisamos fazer isso, né? A regulamentação das redes que tanto se fala é extremamente importante, porque ali é um local onde vale tudo, né? Então, se você comete um crime nas redes, tem que ser punido também, tal qual um crime aqui na vida real, tá? Quando você difama uma pessoa aqui do lado de fora, você corre o risco de ser processado e pagar por aquilo.
Quando você está nas redes sociais, isso também tem que ser levado em consideração. Você não pode sair ofendendo, humilhando as pessoas, né? Lá nas redes sociais, porque aquilo também gera um dano, tá? E as pessoas precisam pagar por isso. Então, quando a gente fala da regulamentação das redes sociais, que hoje é um debate muito deturpado, né? A gente precisa levar em consideração esses aspectos. Há pessoas sofrendo, há crimes sendo cometidos, a gente precisa coibir isso. Todos os países que já estão na frente nesse debate passaram por esse processo. Aqui no Brasil, infelizmente, há grupos, né, interessados não nesse debate, porque ele quer justamente liberar esse debate, porque eles tiram proveito desse debate, né, que é um discurso de ódio, e eles se perpetuam, de certa forma, no poder, utilizando, então, todo esse aparato, né, que são as redes sociais, mas esse é um tema bastante relevante, a gente precisa levar isso para o diálogo nacional. Então, nós vimos aqui, gente, um resumo de algumas situações de perigo relacionado aí às redes sociais, e isso também serve para a gente ampliar o nosso vocabulário, né? A palavra phishing, por exemplo, é um termo que nós utilizamos para aquele tipo de situação onde alguém envia para você um link e você, ao clicar, você alguns exigem algumas informações que sejam colocadas ali, outras não, né? Você coloca não só o seu aparelho em risco, mas também bancos, as suas senhas de redes sociais, enfim. Você pode colocar ali numa situação de altíssimo risco em relação às suas informações. E não existe um termo na língua portuguesa para isso, é phishing mesmo, tá? Então, é uma estratégia utilizada aí por pessoas mal intencionadas para extrair informações das pessoas, tá certo? Então, isso também ajuda a ampliar o vocabulário. Eu vou mostrar para vocês agora um short dialogue que vai servir aí como base para a gente também ampliar o nosso vocabulário. Vamos dar uma olhadinha? Então, nós estamos vendo aí nesse dialogue, nesse diálogo, duas personagens falando ali sobre um ponto. Então, nós temos ali, Hey, Potira. A gente fala às vezes Potira, mas a definição desse nome, a pronúncia, não precisa seguir os padrões da língua inglesa, tá? Eu posso falar simplesmente Potira, porque é um nome próprio, nós não precisamos nos preocupar com isso. Hey, Potira, what's going on? Essa expressão aqui, gente, podem anotar. O que está havendo? O que está acontecendo? What's going on? Né? Uma forma bem entre amigos, né? Uma fala coloquial, né? Onde você fala com seus amigos. É uma linguagem, então, assim, despreocupada, tá? What's going on? O que está acontecendo? E aí ela responde, né? A Potira vai responder. Hey, Vicky, I'm just thinking. Eu estou apenas pensando. I just think. Eu estou pensando. I am always worried about checking my networkings. Eu estou sempre preocupada, a palavrinha worried, né? Preocupada sobre checar minhas redes, né? Networkings, quer dizer, todas aquelas redes que as pessoas mantêm nos aparelhos celulares. Então, repare que isso leva àquela situação anterior lá, também é um perigo aí das redes sociais, né? A perda de tempo aí nas redes sociais, tem que estar olhando o tempo todo, isso também gera um outro debate, uma outra preocupação. Uma outra pauta, na verdade. What about you? E quanto a você? Né? Então, a Potira está falando assim, olha, eu estava pensando, né? Eu estou pensando. Eu sempre estou preocupado, né? Eu estou preocupado o tempo todo por checar as minhas redes sociais, as minhas redes. E quanto a você? How often do you check your timeline? Com que frequência você checa, né, a sua timeline, quer dizer, aquilo que está passando naquele momento na sua rede social, tá? Timeline, na sua linha do tempo da tua rede social. Com que frequência você vê, então, né, a sua timeline? Olha só, temos duas palavrinhas sublinhadas aqui, isso que é importante, tá? Nós vamos adentrar nisso já já. Aí continua o diálogo. Well, bem, I used to spend more time online. Eu costumo, né? Passar mais tempo online. But my mom showed, né? Eu costumava passar bastante tempo online. But my mom, minha mãe, showed me an app in her cell phone that helps us to control our time better. Então, minha mãe me mostrou um aplicativo, an app, in her cell phone, no seu celular,
that help us to control, que nos ajuda a controlar our time better, o nosso tempo de forma mais otimizada, melhora o nosso tempo. Então, bem, eu costumava passar muito tempo online, porém minha mãe me mostrou um aplicativo no celular dela que nos ajuda a manter o controle sobre o nosso tempo, ou gerenciar o nosso tempo de uma forma mais otimizada, melhor, né? Gerenciar com mais qualidade o nosso tempo. Aí ela continua, really? Sério? A palavrinha really não é realmente, até tem essa tradução, mas é sempre, ou na mais das vezes, no sentido de sério? Really? Sério? That sounds great, isso parece ótimo. I think most people want to better manage their time online. Eu acho, I think, eu penso, né, eu imagino, most people, maioria ou maior parte das pessoas, people, want, querem, ou né, desejam, querem, melhorar, to better manage, tornar melhor ou dirigir, né, direcionar, então, melhor o seu tempo online. E aqui nós temos mais uma palavrinha que merece destaque, porque ele é um possessive adjective, que nós vamos rever agora. Aqui só chama a atenção para vocês, né, que nesse diálogo vem muito ao encontro do que nós acabamos de ver, que são aquelas preocupações com as redes sociais. Aqui levanta um outro aspecto que nós não levantamos lá nos perigos das redes sociais, que é aquele tempo onde as pessoas desperdiçam, de certa forma não, desperdiçam tempo olhando as redes sociais por muito tempo. Não se aproveita nada, mas as pessoas ficam perdendo seu tempo ali. Isso é uma preocupação também, mas é um outro debate, é uma outra pauta, né, que precisa ser levada em consideração, mas também é um problema. Esse short dialogue, esse diálogo curto, ele serviu, então, para adentrar ao conteúdo que nós vamos ver hoje, nosso tópico de gramática, que são os possessive adjectives. Vamos dar uma olhadinha? Possessive adjectives são os adjetivos possessivos, né? São palavras que têm a função de modificar um substantivo. Substantivo é tudo aquilo que possui um nome, indicando propriedade ou posse. Basicamente, os possessive adjectives nós utilizamos, então, para indicar posse. Nós temos o exemplo. Example. This book is her book. Esse livro é o livro dela. This book, esse livro é o livro dela. Repare que eu estou indicando que o livro pertence, né, a outra pessoa, né? No caso, ela. The book is her book. O adjetivo possessivo her, dela, está especificando que o livro pertence a ela. Então, repare que ele está sendo utilizado aí para indicar posse. Agora, vou mostrar para vocês a lista de possessive adjective. Anotem, preste atenção. O my significa meu, minha. Repare que está indicando posse. My pencil, meu lápis, né? My pen, minha caneta. My notebook, meu caderno. Aí, your significa seu, sua, tá? Ele também existe, né? Ele exige, então, your, seu, sua, ou seu, suas, né? Aí nós vamos ver aqui no plural aqui embaixo. His significa dele. Her, dela. Repare que todos eles são adjetivos possessivos, indicam posse. Its é dele ou dela quando for coisa ou objeto, nunca pessoa, tá? Our, nosso, nossos, nossa, nossas. Your, eu vou utilizar então seus, suas, tá? Ou de vocês, né? Ele é plural. E their, deles ou delas. Então, a lista do nosso possessive adjective. Vou mostrar para vocês agora uma lista de exemplos onde traz aí os possessive adjectives. I am always worried about maintaining professional network. Olha só, primeira pessoa, eu estou sempre preocupado sobre manter professional network. Olha só como é que vai ficar, então, essa utilização aqui, ó, do pronome, aliás, do possessive adjective. I am always worried about maintaining my professional network. Eu estou sempre preocupado em manter minha rede profissional. A palavrinha network é rede de modo geral, professional, então, a rede ali profissional. Eu estou sempre preocupado em manter minha rede profissional, tá? Eu estou falando de a rede social aqui, aliás, a rede profissional pertence a mim, tá certo? Então, por isso que eu utilizo o my aqui, ok? Função, então, do possessive adjective. How often do you check
Timeline. How often do you check your timeline? Olha só, your, por quê? Eu estou perguntando para você, né? Com que frequência você checa, você vê, então, a sua timeline? Timeline, então, pertence a alguém, né? Que no caso aqui é você, ok? Então, your quer dizer a você. A timeline aqui pertence a algo. Repare que mais um exemplo onde eu utilizo o possessive adjective para indicar a posse de algo. Na 3, people want to better manage time online. People, então, significa pessoas, né? Essa palavra aqui nunca é no plural, sempre vou dizer people, ele já indica um conjunto de pessoas, então ele vai estar sempre no plural, tá? People, a única opção, a única situação onde eu tenho um S, peoples, é quando eu me refiro a povos, diferentes povos, tá? Mas não é o caso aqui, people, então ele já é o plural, indica pessoas. Pessoas querem dirigir melhor o seu tempo online. People want to better manage their time online. Olha só, as pessoas aqui, ó, estou indicando que essas pessoas possuem algo, que é o tempo online, né? O tempo delas. Então, estou indicando posse ali com possessive adjective. Continuando agora, nós temos aí mais um pequeno texto onde a gente vai ver algumas lacunas a serem preenchidas, tá? Com os possessive adjective. Então, eu tenho aqui, complete with the adjective possessives. Mike is 29 years old and lives in USA. Mike tem, né, 29 anos de idade e mora nos Estados Unidos, United States of America. He has a car and... Aqui nós vamos preencher com um possessive adjective. And car is yellow. Mike is married and has one son. O Mike, então, é casado e tem um filho. Eu poderia colocar também o artigo a son, né? Tem um filho. Aí aqui eu vou preencher com mais um possessive adjective. Wife's name is Lois. And, mais uma lacuna, nickname is Lisa. Então, o nome da mulher dele é Luísa e o nome o nickname, né? Nickname é apelido. O apelido é Lisa. They are a happy family from the USA. Eles são uma família feliz dos Estados Unidos. Their favorite TV program is Larry King's program. O programa favorito deles é o programa do Larry King, which they watch every week, o qual eles assistem toda semana. Mike and Lisa are doctors and they work at the large hospital. O Mike e a Lisa são médicos e eles trabalham em um grande hospital. Aqui mais uma lacuna a ser preenchida. Son's name is Josh and he is 7 years old. Josh loves to play soccer with friends from school. Agora a gente já vai ver o texto preenchido aqui, tá bom? Mike is 29 years old and lives in USA. O Mike tem 29 anos e mora nos Estados Unidos. He has a car and his car is yellow. Ele tem um carro e o carro dele, repare que ele, olha só a conexão, ele tem um carro, ou seja, o carro pertence a ele. É amarelo. Mike is married and has one son. O Mike é casado, a palavrinha married, é casado, e tem um filho. His wife's name, o nome da mulher dele, tá? O nome da mulher dele é Lois. Lois. And her nickname, e o apelido, her nickname, então repare que ela possui algo, nesse caso aqui o apelido, né, nickname, is Lisa. They are a happy family from USA. Eles são a família feliz dos Estados Unidos. Their favorite TV program is Larry King's program. O programa favorito de TV deles é o programa do Larry King, o qual they watch every week, o qual eles assistem toda semana. Mike and Lisa are doctors and they work at a large hospital. Olha só a palavrinha começada com H, hospital, e não hospital, como na língua portuguesa. Som de H em língua inglesa, iniciando palavra, tem som de R. Their son's name is Josh and he is 7 years old. O nome, né, do filho deles, do son, né, son é filho, é Josh e ele tem 7 anos de idade. Josh loves to play soccer with his friends, com os amigos dele, né, do Josh.
Então, repare que eu vou utilizar sempre o possessive adjective para indicar posse, tá bom, gente? Então, toda situação onde tiver um possessive adjective, eu vou indicar posse, tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado bem claro, especialmente aí falando, né, dos possessive adjective, que são os adjetivos possessivos, que eu vou utilizar sempre para indicar posse. E ele vai estar sempre conectado, então, com um pronome, tá? Por exemplo, he, his. He é ele, his é dele. Então, olhe sempre o pronome, tá? Do caso oblíquo, como a gente chama aqui no Brasil. Aliás, pronome pessoal, como a gente chama aqui no Brasil, que ele vai ter um equivalente possessive adjective. E esse possessive adjective ele vai indicar a posse desse pronome, tá? I, my, you, your, he, his, she, her e assim por diante, tá bom? Espero ter ficado bastante claro e assim a gente finaliza a nossa aula de hoje.